Olá, meu amigo do YouTube, estamos aqui na loja do concurseiro, curso online que mais cresce em todo o Brasil. E nesse momento, um momento muito importante para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tivemos um concurso recentemente, E agora chega o momento da preparação, Já o momento no qual você tem que estar muito empenhado para os temas que podem estar diretamente relacionados na área de Ciências Sociais e de Geografia. Você já me conhece, eu sou o professor Helder Coelho, aqui da loja do concurseiro, que trabalho com geografia, como também atualidades. E você deve estar se perguntando, mas Helder, o que eu vou fazer agora? Neste momento, você vai já começar a sua preparação conosco. Como? Bem aqui, preste atenção. A ideia que nós vamos fazer nessa videoaula é trabalharmos temas que foram cobrados aqui na prova anterior que ocorreu da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que foram temas que estavam relacionados à globalização, à população brasileira e à urbanização brasileira. E nós acreditamos que esses temas sempre são muito pertinentes, no caso aqui do ensino da geografia. Sempre nós vamos perceber que a ideia, quando se fala de globalização, essa atual etapa do capitalismo, representa algo tanto importante para a geografia como também para a área de atualidades. E no caso da população e da urbanização, é muito relevante pelo fato da transição, dessa transformação que nós estamos tendo na nossa pirâmide etária, o Brasil deixando de ser um país adulto e deixando de ser um país jovem para ser agora um país adulto e idoso, e a urbanização que é marcado nitidamente por um processo de uma urbanização desordenada, desacelerada e pela formação das regiões metropolitanas. Esses três temas são os temas que nós vamos estar aqui trabalhando com você. Perfeito? Então, fique bem atento para o que nós vamos falar sobre isso. Quando nós falamos de globalização, a ideia principal qual é? É entendermos as implicações da globalização na organização do espaço geográfico mundial. O professor Milton Santos muito bem dizia que nós estamos vivendo no momento de construção, nós estamos vivendo o chamado período do espaço do meio técnico científico informacional. E essa ideia do professor Milton Santos, do meio técnico científico informacional, ela vai representar, acima de tudo, uma grande evolução do processo aqui, uma grande evolução do processo evolutivo do capitalismo. Então veja bem comigo, preste bem atenção. Para chegarmos bem aqui, para chegarmos no processo globalizante no qual nós estamos inseridos, você tem que entender que vai ter que se passar por outras fases do modo de produção capitalista. Tem que ficar muito bem claro, tem que ficar muito bem nítido na tua cabeça o quê? Que a ideia do processo atual de globalização, que nada mais é do que o capitalismo nesse estágio mais supremo, vai passar pelo primeiro momento, que é o chamado bem aqui, capitalismo comercial. Didaticamente, nós na geografia trabalhamos uma própria evolução do capitalismo dentro da história. Então, a evolução do capitalismo nesse momento comercial vai ser marcado pelas grandes navegações, a expansão marítimo-comercial. É um momento que Portugal e Espanha lançam-se para a questão do além-mar, para a conquista da África, para a conquista da América. É o momento em que inicia este processo. Depois eu vou perceber esse capitalismo avançando na sua era industrial, no século 18 e século 19, primeira e segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial muito concentrada na Inglaterra, a indústria têxtil, a ideia também marcado pelos trilhos, pelo sistema ferroviário sendo criado, um momento ainda no qual a divisão territorial e a própria divisão social do trabalho começa a cada vez mais ficar mais especificada, com os trabalhos que vão ser desenvolvidos na Revolução Industrial. A segunda revolução industrial, marcada pela indústria automobilística, pela petrolífera, pela exploração maior dos recursos naturais. Naturalmente,
Capitalismo industrial gerando a ideia do imperialismo. O imperialismo, por si só, vai acabar também gerando a Primeira e a Segunda Guerra, que são guerras marcadas pela situação de conquistas territoriais, de conquistas de mercados, e esse capitalismo vai cada vez mais avançando. Ele avança na história até chegar também nesse chamado capitalismo financeiro, com a prática cada vez mais do investimento maior nas chamadas bolsas de valores. Nós vamos perceber também esse capitalismo financeiro também pós-Segunda Guerra sendo considerado um capitalismo mais monopolizado em virtude da expansão das indústrias, das empresas transnacionais, até chegar literalmente bem aqui no processo de globalização no qual nós estamos vivendo. Helder, o que eu tenho que saber? Aqui você precisa entender momentos históricos do capitalismo, mas o que é mais importante vai estar diretamente relacionado à ideia da globalização. Atual estágio, atual momento, o atual desenvolvimento do modo de produção capitalista. Comercial, industrial, financeiro, monopolista são fases que você deve entender apenas do ponto de vista didático da geografia, mas compreender que cada momento, cada fase do capitalismo, ela tem uma característica própria. E o que o programa teu pede, aquilo que acaba sendo pedido, é essa fase bem aqui, é a fase da globalização. Então eu tenho que compreender muito mais esse sentido. Se eu compreendo que o capitalismo atual ele é a globalização, então claro que você é obrigado a entender as características do capitalismo. É muito fácil isso. Essas características estão marcadas bem aqui, ó. Bem comigo, propriedade, privada dos meios de produção, no qual nós vamos pertencer, é a ideia basicamente do pertencimento, a ideia da propriedade no sentido de unidade, no sentido cada vez mais de que ela tem uma posse diretamente de uma pessoa ou diretamente de um grupo. A economia no capitalismo, não esqueça que ela é uma economia de mercado, são empresas que decidem quando produzir, estabelece os preços nas condições de circulação da mercadoria. Aí eu vou entender essa economia de mercado. Aquilo que nós aprendemos ainda lá no fundamental, a lei da oferta e a lei da procura, muito bem. Muito fácil, né? Vamos perceber agora. Se eu tenho exatamente esta caneta, e um grupo de 1000 pessoas querem essa caneta, naturalmente o preço vai aumentar. Agora eu tenho 500 desta caneta e apenas 200 pessoas querem, naturalmente o preço vai diminuir. Então, propriedade privada, economia de mercado, lei da oferta e da procura são características que acompanham o capitalismo desde a sua trajetória inicial. E elas vão cada vez mais o quê? Se intensificando agora no mundo globalizado, no qual nós vamos ter trabalho assalariado. Eu tenho como o trabalhador vendendo a sua força de trabalho, aquilo que ele vende, o operário vai ser a sua força de trabalho, tá certo? Eu também tenho a sociedade dividida em classes sociais, muito bem estabelecido nos princípios do marxismo, operário, burguesia. Eu posso trazer essa sociedade dividida em classes sociais para a geografia. Aí vou pensar país de primeiro mundo, país de terceiro mundo, país desenvolvido, país subdesenvolvido, país central do capitalismo, país periférico do capitalismo. E hoje, naturalmente, o que sustenta essa globalização do ponto de vista político vão ser os princípios neoliberais. E esses princípios neoliberais vão fazer o quê? Um resgate desse liberalismo clássico, né? Esse resgate que vai ser a presença do que? Mínima do Estado, principalmente em setores como saúde, educação, segurança. O Estado ele torna-se cada vez mínimo e a economia cada vez mais vai sendo jogada para a lei de mercado. Se você quer uma saúde boa, pague por ela. Se você quer uma educação boa, pague por ela. O Estado ele vai se tornando mínimo e cada vez mais isso fortalece as leis de mercado.
Helder, esses princípios, então, são princípios do capitalismo que estão presentes dentro do mundo globalizado. Exatamente isso. Só que com uma grande diferença. Qual é a diferença agora? É a diferença de que este capitalismo atual, que é chamado de globalização, ele tem uma característica de ser multifacetado. Por que a globalização ela é considerada, bem aqui, por que a globalização é um fenômeno multifacetado? Porque ela pode ter uma face produtiva, essa fase produtiva ela caminha com as multinacionais, quando espalham-se pelo mundo todo. Aí eu vou resgatar lá o quê? O que uma multinacional, o que uma transnacional quer? Mão de obra barata, incentivos fiscais, isenções de impostos, muito bem, fracas leis ambientais, grande mercado consumidor. O Brasil é um país que tem um número significativo de multinacionais? Você vai perceber que sim. O que é a globalização financeira? A globalização financeira, ela representa cada vez mais o princípio dos investimentos especulativos nas bolsas de valores. Por isso que quando você está assistindo o telejornal, aí o William Bonner vai lá e diz Bolsa de Valores de Nova York, aí vai falar Nasdaq, Dow Jones, Bolsa de Valores de Tóquio, de Londres, Berlim, Pequim, Xangai, no qual são grandes cidades globais, no qual nós vamos perceber que Ottaviani vai dizer o que? É o hot money, é o dinheiro quente, é o capital virtual, que acaba também sendo uma vertente, que é um braço também desse movimento globalizante. E se tem globalização financeira, também tem globalização econômica, que esta globalização econômica se materializa através do quê? Dos blocos econômicos. Vou lembrar de quem? União Europeia, Mercosul, vamos lembrar da parceria Transpacífico, vamos lembrar de NAFTA, de blocos econômicos. Esta é a ideia da globalização econômica. Helder, então, os blocos econômicos, eles não vão de encontro à globalização, não, eles vão ao encontro da globalização. Eles confirmam o processo globalizante do capital. Aí eu vou perceber que essa globalização ela pode ser também cultural. Como ela pode ser cultural? Porque nós vamos ter cada vez mais um estilo de vida ocidentalizado, um estilo de vida que nós vamos cada vez mais imitar a maneira de como principalmente os Estados Unidos vivem. É a chamada ocidentalização da cultura. Marcou comigo? Globalização, atual momento, atual estágio do modo de produção capitalista. Globalização, ela é considerada o quê? Ela é considerada multidimensional. Por que ela é multidimensional? Porque ela é produtiva, porque ela é financeira, porque ela é econômica e porque ela é cultural. E a diferença da globalização para as outras fases do capitalismo está no fato de que a globalização ela está sustentada pelo desenvolvimento científico, pelo desenvolvimento tecnológico. Isso aqui vocês vão achar direto na internet. Eu acho muito legal quando nós vamos perceber essa ideia de como nós temos marcas embutidas no nosso dia a dia e que nós muitas das vezes nem conseguimos perceber, né? Isso aqui é muito legal, uma parodiazinha que acaba sendo feita com o próprio hino nacional, que vai ser dito assim, num posto da Ipiranga às margens plácidas, de um Volvo heróico brama retumbante, escol da liberdade, raider fúlgido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o quinor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio com a liberdade, desafia o nosso peito a Microsoft, o Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, a Milson Intenso Radio Philips. Incrível, 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 porque nós vamos perceber quantos elementos, né, estão presentes de uma transnacionalização da economia. O que eu estou querendo te dizer? Quantas empresas transnacionais vão estar presentes no nosso dia a dia e que nós nem vamos perceber isso? Isso significa dizer o quê? O quanto nós estamos cada vez mais marcados pela ocidentalização da cultura, pelo consumo, pela ideia de uma sociedade consumista, o quanto o Brasil está interagindo com a economia internacional, porque nós temos a presença desses grupos internacionais,
E grande parte desses grupos internacionais também são grupos que especulam nas bolsas de valores. Tá perfeito. A paródiazinha que é colocado com o hino nacional, ela é perfeita, porque ela retrata a globalização produtiva, a globalização financeira, ela retrata a globalização econômica e ela retrata a globalização cultural. Ela vai exatamente trazer todos esses elementos multidimensionais do capitalismo de hoje, que é esse capitalismo globalizado. Olha só comigo então, como é que eu quero que fique bem aqui, ó. Globalização é o processo gradativo de quebra das barreiras para o comércio em escala mundial. Qual é o principal sustentáculo da globalização? A revolução tecnológica. Helder, então, está diminuindo o tamanho do planeta Terra? Não, não está diminuindo. O que nós vamos perceber? Uma nova relação. A relação espaço versus tempo. Essa é a nova relação que nós vamos ter bem aí. A relação espaço versus tempo. Perfeito? No qual o espaço é o mesmo. De 1500, desde as grandes navegações, até bem aqui o espaço é o mesmo. Mas o tempo de deslocar informação, o tempo de deslocar mercadoria, o tempo de deslocamento das pessoas, esse não é mais o mesmo. É cada vez mais um deslocamento informal, é um deslocamento computacional, é um deslocamento virtual, e hoje, com a evolução dos meios de transporte, é muito mais rápido do que aconteceu aqui na viagem de Cabral ou de Colombo há 500 anos atrás. Essa que é a ideia diferenciada da globalização. A globalização sustenta-se naquilo que o professor Milton Santos diz o quê? Meio técnico, científico, informacional. E a globalização é um fenômeno multidimensional, caracterizando o atual capitalismo. Perfeito. Olha só, a fragmentação integradora da globalização, ela é marcada pelo quê? Pela presença dos blocos econômicos. Como vocês estão vendo bem aqui, ó. Nós temos a possibilidade, os Estados Unidos ainda quer criar a ALCA, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, que está suspensa do bloco, União Europeia, no qual nós tivemos o divórcio do Reino Unido, tá certo? Nós temos a ASEAN, a PEC, Parceria Transpacífico, ou seja, é importante saber que os blocos econômicos representam uma etapa da globalização e que os governos são mais importantes para a sua formação. Neste sentido, quando nós temos bem aqui a formação da União Europeia, Mercosul, NAFTA, Parceria Transpacífico, Unasul, CELAC, a PEC, nós temos novas relações econômicas nos dias atuais. Ou até mesmo eu posso pegar o grupo dos emergentes bem aqui, ó. Vem comigo. Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Relações econômicas nos últimos dias? Sim, novas relações econômicas nos últimos dias. Por um agrupamento de países emergentes, no caso dos BRICS, ou por blocos econômicos tradicionais, no qual os países estão cada vez mais se aproximando de uma integração comercial. Perfeito? Helder, então, como que ficam as relações econômicas do Brasil com o mundo? As relações econômicas do Brasil com o mundo, ela é materializada pelo quê? Pelo fato do Brasil ser um país considerado global trader. E o que é o global trader, Helder? É aquele país que tem o seu próprio bloco econômico, mas ele mantém relações econômicas com várias partes do mundo. O Brasil mantém relações econômicas com a Europa, o Brasil mantém relações econômicas com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, tá certo? Nós temos, então, relações econômicas muito sólidas. E essas relações econômicas, elas vão definir a própria ideia da balança comercial. Lembra daquele papo lá? Quando as exportações são maiores do que as importações, balança comercial favorável. Quando as importações são maiores do que as exportações, é desfavorável, é um déficit, né? Então, o que eu tenho? As relações econômicas entre os países estão cada vez mais intensas. O avanço do processo de globalização do capital através da materialização dos blocos econômicos ou outras formas de parcerias ou acordos comerciais estão cada vez mais presentes na atual rede de integração entre os países.
Muito bem. Eu percebo então que no momento de integração do Brasil com o capitalismo internacional, que nós vamos perceber Brasil com relações econômicas na Ásia, China, Japão, relações econômicas com a Europa através da União Europeia, relações econômicas com os Estados Unidos, relações econômicas no bloco do qual o Brasil faz parte, que é o Mercosul, blocos econômicos que o Brasil arquiteta também, como é o caso da União das Nações Sul-Americanas, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos, né, e caribenhos, e o Brasil também mantendo relações comerciais com países africanos. Essa condição traz com que o Brasil tenha uma autonomia, faz com que o Brasil tenha uma característica própria, que é a característica do que? Do global trade, aquele país que tem vários laços comerciais com o mundo todo, perfeito? Helder, prova para mim isso. Provo, está aqui. Provo pelos dados que são exatamente fortalecidos aí pelo MIT. Aí eu vou perceber, olha só, nossos principais parceiros comerciais: China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos, Alemanha e outros parceiros. Super atual agora, ó, os saldos da balança comercial brasileira de 2016 para 2015. Essa que é a relação do Brasil, é uma das relações que o Brasil tem com o mundo globalizado, através das parcerias comerciais, através dessas parcerias comerciais. Então eu vou perceber aqui agora, como que isso pode vir na prova? Aí que agora é o nosso momento importantíssimo. Por quê? Se eu já sei a base e se eu já sei o que é a globalização, a atual fase do capitalismo, e que é um fenômeno multidimensional, como que este tema se materializa numa questão de concurso público? Vamos ver? Olha que beleza, hein? Olha que o Gordinho trouxe para ti. 2017, CESP, que foi a responsável pelo concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, no qual você vai fazer e confiamos na sua aprovação. Olha como estava aqui, ó, essa questão do ano passado, com relação a aspectos econômicos e culturais da globalização. Julgo os itens a seguir. Falei de aspectos econômicos de globalização? Falei do que? De blocos econômicos, de relações, né, econômicas entre os países. Falei de aspectos culturais? Falei de ocidentalização, não é isso? Então vem comigo. Do ponto de vista cultural, a globalização caracteriza-se como um processo de ocidentalização ou americanização do mundo, decorrente da predominância da cultura ocidental e da potência norte-americana no sistema internacional. Deixa a resposta contigo, que está muito fácil essa. Qual é a lei? Qual é aqui? Certo ou errado? Certo ou errado? Lembra que o CESP trabalha com certo ou errado. E nessa prova que teve de 2017, é claro que o CESP declara isso como certo. Ocidentalização da cultura, um padrão de vida marcado pela maneira como os estadunidenses, de como os Estados Unidos se padronizam enquanto potência mundial. Isto é verdade. Milton Santos falava, o shopping center é o que? É o templo da globalização. E ele representa essa ocidentalização. E quem mais traduz essa ocidentalização é a cultura estadunidense, é os Estados Unidos, enquanto uma grande potência no mercado internacional, no sistema internacional do capitalismo. Certo? Fácil ou difícil? Fácil. Perfeito, isso é muito tranquilo. Olha só, como foi também pedido outra questão bem aqui, ó. O Brasil se insere no sistema econômico internacional fundamentalmente como fornecedor de produtos de alto valor agregado para os países desenvolvidos. E agora, alto valor agregado, o que é este alto valor agregado? Primeiro eu vou pensar, você viu lá, o Brasil com seus principais parceiros, China, União Europeia, não é verdade? Estados Unidos. Que produto é esse que tem alto valor agregado para país desenvolvido? O que a China compra muito do Brasil? Compra ferro, compra soja, não é verdade? Compra produtos ligados à agropecuária. O valor agregado, não esqueça disso, o valor agregado é o valor da ciência, da pesquisa e da tecnologia.
No momento em que nós estamos mandando para os países desenvolvidos nossa matéria-prima não tem alto valor agregado, não tem alto valor de pesquisa, ciência e tecnologia, tem baixo valor agregado. Então isso está errado. Por que está errado, Helder? Porque se o Brasil confirma-se na divisão internacional do trabalho como um fornecedor de matéria-prima, ferro, vamos também mandar alumínio, vamos mandar produtos da nossa agropecuária, vamos mandar soja, esses produtos são de baixo valor agregado. Valor agregado é o valor da ciência, da pesquisa e também da tecnologia. Convido você agora para quê? Para você adquirir o seu passaporte para ingressar na Polícia Militar do Estado de Alagoas. Mas, Helder, como que eu vou realmente entrar? De uma maneira muito simples. Você vai aqui acessar www.lojadoconcurseiro.com.br, no qual nós da Loja do Concurseiro somos especialistas em concurso na área militar. Já aprovamos centenas de candidatos na região Nordeste, de vários estados que fizeram seus concursos mais recentemente. A nossa preparação, a sua preparação, ela vai ter bem aqui, videoaulas de teoria e exercício. Olha só, 6 simulados mais revisão online de véspera, mais apostila em PDF. Além disso, nós vamos incluir 100 videoaulas de questões do CESP, 100 videoaulas. Tudo isso por quanto? Por apenas o seu investimento será apenas de R$ 278. O D está muito barato, né? Com certeza. O que é R$ 278? O que é perto do que você irá ganhar, meu nobre amigo, minha concurseira, meu concurseiro? E você pode ainda o quê? Você pode parcelar no PagSeguro de quantas vezes? De 12 vezes. Perfeito? Vamos lá. 6 simulados, 6. Revisão online de véspera, apostila em PDF, videoaula de teoria e exercícios, mais 100 videoaulas só com questões relacionadas à prova do CESP. Este aqui é o seu passaporte para a sua entrada na Polícia Militar do Estado de Alagoas. Perfeito? Vamos continuar nossa aula? Vamos continuar? Então vamos. Um outro conteúdo que também é muito cobrado aí na parte de geografia, que encabeça as ciências sociais, também está relacionado à dinâmica da população brasileira. Helder, o que é essa dinâmica da população brasileira? Ela representa a ideia, neste caso, do nosso crescimento populacional. Você sabe muito bem que o Brasil é um país altamente miscigenado, não é verdade? Um Brasil que sofreu, a população brasileira que sofre influência aí de uma grande mistura de raças entre negros e índios, entre indígenas e europeus, entre europeus e negros, né? E essa formação da população brasileira que acompanha o nosso processo de colonização vai fazer com que ao longo dos anos, se tenha um crescimento populacional. Estimativas são feitas de que de 1890, logo após a criação do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, que tenta criar ou gerar levantamentos estatísticos, do território brasileiro, até 1940, a ideia é que a população brasileira ela apresentou um ritmo de crescimento de aproximadamente 1,8%. Então, olha só, observando na trajetória bem aqui, do início da colonização em 1500, do início da colonização bem aqui em 1500, seguindo todas as atividades econômicas, a cana-de-açúcar, a produção das drogas do sertão e borracha na Amazônia, a mineração, a produção do ouro na região das Minas Gerais, a produção do café, que vai trazer também os novos europeus para cá, acompanhando toda a trajetória de construção do Brasil a partir de atividades econômicas e também a partir de fluxos migratórios, isso vai gerar um crescimento da população brasileira.
Depois da criação do Instituto Histórico Geográfico, aí pega-se de 1890 a 1940, acredita-se que o ritmo de crescimento foi então de 1,8 do Brasil. Depois eu vou perceber o quê? De 1940 até já nos anos atuais, eu vou perceber que a população brasileira ela vai sempre apresentar um ritmo de crescimento econômico, um ritmo de crescimento populacional, né, considerado positivo. O nosso crescimento vegetativo é o que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre natalidade e bem aqui a mortalidade. Esse crescimento vegetativo brasileiro, ele é um crescimento que é considerado positivo, porque mais vai estar aqui nascendo do que propriamente morrendo. Então, quando mais nasce do que morre, o que eu tenho? Eu tenho crescimento vegetativo ou um crescimento natural positivo. E aí eu vou perceber ao longo dos anos essa tendência literalmente existindo. Porém, esse período bem aqui, ó, preste bem atenção comigo, de 1940 até aproximadamente aqui a década de 70, é o período de mais forte crescimento demográfico do Brasil. O que alguns estudiosos, alguns demógrafos falam da nossa explosão demográfica. Alguns até chamam isso de baby boom, né? Essa explosão demográfica, que ela é observada de 40 até aproximadamente aqui a década de 70, ela é marcada pela ideia da chamada revolução médico-sanitária. Nós vamos perceber que o Brasil ele está avançando no processo de industrialização. Na segunda metade do século XX, o Brasil cada vez mais avança no seu processo também de urbanização e situações relacionadas a saneamento básico, água encanada, né, o acesso a hospitais, o acesso aos postos médicos, né, a chamada revolução médico-sanitária no Brasil, faz com que a taxa de mortalidade ela passe então a diminuir, mas a de natalidade ela continua crescendo. Como assim, Helder? Repete para mim. O tio vai repetir. A mortalidade de 40 a 70 ela vai declinar um pouco mais, e a natalidade, ela continua constante. Por isso que a população brasileira cresce, né, de uma maneira mais acelerada. Olha só como nós vamos chegar aos ritmos bem aqui, ó. 2,38, 2,90, 2,84, ou seja, um grande crescimento populacional entre as décadas de 40 e 70. A nossa explosão demográfica. Depois, 80, 90 e 2000, o ritmo de crescimento ele já está um pouco mais desacelerando. Por que vai desacelerar? Por que a população brasileira ela vai crescer de uma forma, né, mais lenta? É como se fosse eu estivesse correndo numa média de 80 km por hora, só que agora eu vou cair para 60, vou cair para 50. Continua crescendo, só que numa velocidade menor. Aí eu pergunto para ti, por que a população brasileira agora ela continua crescendo, só que num ritmo menos acelerado? Vamos lá? Elevado o custo de vida no espaço urbano, a entrada da mulher no mercado de trabalho, uso de anticoncepcionais, uso de preservativos, são fatores que vão contribuir para cada vez mais um ritmo de crescimento começar a cair. Vai cair então a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? O número de filhos por mulher. Cai taxa de natalidade, cai taxa de mortalidade e cai taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher. Perfeito? Então, olha como nós vamos observar aqui, ó. Olha como nós temos na trajetória, ó, a trajetória crescendo 50-50, 60-70 e depois já vindo para um processo de estabilização, ó, processo de estabilização. Bem, aqui nós estamos, ó, 2018, a estimativa, né, que a população brasileira
ela chega já em 2018 com 209 milhões de habitantes, bem aqui. E na década de 2040 é quando nós vamos já estar, alguns demógrafos falam que nós já vamos concluir a nossa transição demográfica. Então, ela é uma população de 40 a 70 que explode, crescimento populacional muito forte, de 70, 80, 90, 2000, 2010, esse ritmo de crescimento ele é menor, no qual vai diminuir o número de filhos por mulher, no qual vai se ter uma população brasileira crescendo, só que num ritmo menos acelerado. Isso então, Helder, vai gerar alguma mudança no nosso perfil etário? Claro que vai. Quando se fala de perfil etário, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das pirâmides etárias, muito bem. É muito simples isso aqui, ó. Pirâmides etárias vão estar relacionadas bem aqui, olha só comigo, ó. Eu vou pegar jovens, sempre na base, adultos e também aqui os idosos. Então perceba comigo, olha, perceba comigo a ideia que é a pirâmide etária na década de 80 e a projeção da pirâmide etária para 2020. Percebe comigo, na década de 80, a pirâmide etária brasileira, ela tem um perfil que triangular, ela tem um perfil triangular achatado, ou seja, a base ela é larga e ela vai afunilando da base para o ápice, da base para o topo, né? Ela vai afunilando da base para o topo, ou seja, vai diminuindo o número de adultos e também vai diminuindo o número de idosos. Com o passar do tempo, vamos resgatar lá o uso de anticoncepcional, o uso de preservativos, entrada da mulher no mercado de trabalho, custo de vida mais elevado, esse número de jovens diminui, a taxa de natalidade vai cair, o número de filhos por mulher vai cair. Então, o que vai acontecer bem aqui, ó? Aumenta o número de adultos, aumenta o número de idosos e também aumenta a expectativa de vida. E essa é a tendência para 2020. Uma tendência que comprova um Brasil jovem ou um Brasil adulto e idoso. É uma tendência que comprova um Brasil adulto e idoso. Uma tendência que comprova um Brasil adulto e idoso. Perfeito? Então, nós temos cada vez mais o que? Um aumento da população aqui acima dos 60 anos. Eu estou mostrando aqui, ó, as consequências desse novo perfil. A mesma coisa, só que agora numa outra abordagem. Não mais com a pirâmide etária, mas agora no gráfico. Olha só comigo, acompanhe por favor. De 0 a 19 anos, aqui ó, de 1940, aqui eu tenho 53,3% são de jovens. 42,6% são de adultos e 4,1% são de idosos. Na projeção para 2020, os jovens vão representar apenas 28,4%, os adultos vão representar 58% e os idosos vão representar 13,6%. Compara comigo aqui, ó. Aqui, ó, idosos 4,1% em 1940, em 2020, idosos com 13,6%. Aumentando sempre população idosa e aumentando sempre população adulta, diminuindo população jovem. Ou seja, Brasil predominantemente um país hoje adulto e idoso, com um aumento da expectativa de vida. Isso é sempre muito cobrado, esse novo perfil. Aí vem toda uma polêmica, não é? Porque qual é a polêmica? Está relacionada à reforma da Previdência, está relacionado ao fato de que o brasileiro, né, pela maneira que o governo ele está caminhando para a reforma da Previdência, não acaba dialogando com a população realmente como deveria ser, mas o fato é que nós temos um novo perfil demográfico e esse novo perfil demográfico também requer um redirecionamento dos investimentos. Isso tem com certeza que existir. Perfeito? Ligado aí ao tema de população, tem o tema de
urbanização. O Brasil é um país rural ou um país urbano? Você já sabe, o Brasil é um país urbano. E quando nós falamos de urbanização, eu estou falando de uma população concentrada na cidade, concentrada no espaço urbano. Olha só comigo, a urbanização pode ser também compreendida pelo crescimento maior da população urbana em relação à população rural, a partir de um fluxo migratório conhecido como êxodo rural, transferência da população do campo para a cidade. Desta forma, a urbanização ocorre a partir de um processo adquire uma forma própria e apresenta algumas funções. A urbanização brasileira, principalmente, ela é o quê? Ela é reflexo diretamente de um fenômeno muito comum no Brasil, conhecido como êxodo rural, a transferência da população do campo para a cidade. E nós vamos perceber que esse êxodo rural pode estar ligado a vários fatores. Pode estar ligado ao pensamento de geração de mais empregos na cidade, a concentração de terras no campo, a violência no espaço rural, aquele pensamento de que vou para a cidade em busca do emprego, do trabalho, do estudo. Isso motivou e ainda motiva um grande número de brasileiros cada vez mais a se deslocar do espaço rural para o espaço urbano. Então, quais são as causas da urbanização brasileira? Quais são as causas da urbanização aqui no Brasil? Podemos mencionar que estão ligadas ao fenômeno da industrialização. Você sabe muito bem que principalmente a partir da década de 30 o Brasil se industrializa com mais intensidade. Estou falando de governo de Vargas, vamos lembrar do governo de Juscelino Kubitschek, vamos lembrar também dos militares no poder, no qual essa atividade industrial, ela cada vez mais vai caminhar, ela vai avançar. Além disso, nós temos também um processo de mecanização no campo, vivido principalmente a partir da década de 70, com o uso cada vez maior de maquinários, de tratores, de pesticidas, de agrotóxico, o êxodo rural, que é a migração campo-cidade normal, a concentração fundiária, a herança maldita da colonização, acima de tudo, é uma concentração de terras. Vale a máxima no Brasil, poucos com muito e muitos com pouco. Essa máxima vale para a situação da concentração fundiária. Violência no campo, essa violência no campo, principalmente na Amazônia, é algo muito comum, né? Os crimes de encomenda, as chacinas de trabalhadores rurais, como também o camarada pensa, eu vou para o espaço urbano, eu vou para a cidade para melhorar as minhas condições de vida. Esses fenômenos, esses aspectos, esses fatores são os que mais contribuíram para a urbanização aqui, com certeza, no Brasil. Olha só, segundo o IBGE 2010, a taxa de urbanização brasileira é de 84,4% da população, onde parte significativa dessa população reside em complexos metropolitanos, estimando-se que 40% estejam nas 9 primeiras regiões metropolitanas que foram criados ainda na década de 70. Olha que número interessante, hein? E um dado que deve ficar com você. Além do Brasil ser um país urbano, significa dizer que nós somos também um país metropolitano. Por que nós também somos um país metropolitano? Porque parte significativa de brasileiros habita as chamadas regiões metropolitanas. Habita as chamadas regiões metropolitanas, né? Que eram 9 regiões metropolitanas. Em estudos mais recentes, né, do IPEA, apontam para mais de 50 regiões metropolitanas no Brasil. Um exemplo disso, nós temos bem aqui estados no Brasil hoje quase que totalmente metropolitanos, né, em virtude da criação das regiões metropolitanas. Perfeito? Aí vem, o que eu quero que você entenda? Olha só, o fenômeno diminui população rural, bem aqui, ó, 40 a 2010, olha só, a população rural em 40 representava 69%, em 2010 ela representa 16%,
e a população urbana aumenta. Ela em 1940 era 31% e em 2010 ela vai para 84%, né? É um nítido processo de urbanização, é a nossa taxa de urbanização aqui no Brasil. Resumindo aquilo que eu quero que fique na sua cabeça, ó, característica da urbanização brasileira. Essa urbanização, ela é acelerada, principalmente a partir dos anos 50, quando nós vamos avançar nessa atividade industrial. É uma urbanização concentrada. Por que ela é uma urbanização concentrada? Porque 40% da população aqui urbana vive nas chamadas regiões metropolitanas. Então, por isso que é uma urbanização concentrada, porque eu tenho a formação das regiões metropolitanas. Ela é uma urbanização desigual. O que comprova essa urbanização desigual? O fato que nós temos um crescimento desordenado. Um crescimento desordenado através das periferias, através das favelas, através dos cortiços e de todos os problemas urbanos que existem, ligados a saneamento básico, água encanada, a violência também nas periferias. É uma urbanização desigual. Uma urbanização desigual tanto no espaço quanto uma urbanização com relação aos seus ganhos, porque grande parte dos brasileiros que vivem no espaço urbano acabam vivendo com salários muito baixos. Olha como nós temos a nossa mancha urbana, ó. A mancha urbana em 70, muito concentrada aqui, ó, no Sudeste, depois ela vai expandindo-se e expande-se, né? Mas sempre com uma característica muito forte de uma expansão sempre aqui na faixa litorânea. Isso comprova também que a população brasileira está bem distribuída ou mal distribuída? Está mal distribuída, com certeza concentrada muito mais no litoral, muito mais no litoral brasileiro. É o de como isso foi pedido na prova. Já veio isso? População e urbanização já veio na sua prova. Isso também já veio na sua prova. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, isso também já veio na sua prova. Olha só, julgue os próximos itens relativos aos aspectos populacionais e urbanos do Brasil. Olha como fica bem aqui, ó. A má organização do território e do espaço urbano prejudica indivíduos em idade produtiva, residentes nas periferias das grandes cidades e capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico. A má distribuição, o crescimento desordenado, a formação de periferias prejudica os indivíduos na idade produtiva, ou seja, na idade para o ingresso no mercado de trabalho? Claro que prejudica, é claro que isso está certo. Prejudica por quê? Porque nós vamos perceber que as pessoas que vivem nas periferias, nas favelas dentro desse país, são pessoas que muitas das vezes não têm as mesmas oportunidades, não tem, infelizmente, condições de ter uma educação de qualidade, uma formação técnica, uma formação profissional digna, e que nós sabemos que a educação, sabemos que uma formação técnica adequada, isto aí com certeza, esses elementos são os verdadeiros, né, impulsionadores para o desenvolvimento econômico. Na medida em que essa urbanização ela gera um grande número de excluídos, a população mais jovem em idade produtiva ela passa com certeza a ficar prejudicada e, além disso, ela acaba contribuindo muito pouco para o desenvolvimento econômico do país. Com certeza isso está certo, né? Uma questão que não é tão básica, mas dá para fazer direitinho. Olha só agora, vamos ver aqui. As altas taxas de mortalidade das zonas urbanas não afetam a expectativa de vida dos brasileiros, uma vez que ela continua se elevando. As altas taxas de mortalidade das zonas urbanas não afetam
a expectativa de vida dos brasileiros, uma vez que ela continua se elevando. O que você acha? Isso está com certeza agora errado, né? Uma vez que ela continua aqui, ó, se elevando. Não, nós não podemos dizer que ela continua se elevando, né? Não dá. Tem caído a taxa de mortalidade. Mas eu vejo todos os dias, eu vejo a ideia de morte, de mortalidade no telejornal que eu assisto. Tem uns números que são muito preocupantes com relação a isso e que às vezes essa informação pode parecer como verdadeira. Olha só, eu tenho aqui, ó, 65%, não sou eu que digo isso, é o IBGE, 65% a mais ou menos 70% das mortes no Brasil, das mortes bem aqui no Brasil, elas são de pessoas entre 15 a 25 anos de idade. Elas são aproximadamente de pessoas entre 15 a 25 anos de idade. Isso não pode ser jamais considerado normal em lugar nenhum. O Brasil está invertendo seus valores. O Brasil tem caminhado para um sentido muito difícil. O normal da vida qual é? É que os filhos enterrem os pais. De 65% a 70% da população que morre diariamente no Brasil, isso está invertido. São os pais que estão enterrando os filhos. Perfeito? Isso aqui não é considerado, com certeza não é considerado normal. Mas isso aqui é um caso específico dentro da nossa explicação. É um caso específico. Ó. As altas taxas de mortalidade das zonas urbanas não afetam a expectativa de vida. Aqui também é algo que já pode ser questionado, né? Uma vez que ela continua se elevando. Não, ela tem diminuído, né? Ela não está nessa explosão. Aqui é uma exceção daquilo que está acontecendo hoje. Perfeito? Então está errado aqui. Olha só comigo. O Brasil passa por um processo de transição demográfica que exige a implantação de políticas públicas voltadas à demanda da população de jovens e adultos, como forma de minimizar prejuízos econômicos para o país e problemas urbanos e sociais, como o aumento da violência. Certo? Certo, com certeza, agora isso está certo. Precisamos de políticas públicas voltadas na geração de emprego de jovens e adultos, como forma de minimizar prejuízos econômicos que também estão ligados à própria violência urbana, como eu coloquei para você agora, né? No qual morre muito a população de 15 a 25 anos. Isso com certeza está certo. Todas as questões que nós fizemos foram questões do CESP, que foi o responsável pelo concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas de 2017 e que foram temas cobrados: globalização, população e urbanização. Perfeito? Neste momento, convido novamente para você adquirir o seu passaporte para o ingresso da Polícia Militar aqui no estado de Alagoas. O seu passaporte da vitória é conosco aqui na loja do concurseiro. Você vai acessar www.lojadoconcurseiro.com.br e você vai adquirir por apenas R$ 278 o nosso curso completo. O nosso curso completo aqui da loja do concurseiro é o grande diferencial. Por que você afirma que é o diferencial? Porque nós somos especialistas no concurso, em concursos de polícia militar. Nós temos então videoaulas de teoria e exercício, 6 simulados, mais revisão online de véspera, mais apostila PDF. Além disso, está incluso 100 videoaulas só de questões CESP, como eu acabei de fazer agora há pouco. Perfeito? Acredito que você
Acredito que é uma grande oportunidade para a sua aprovação. Acredito que você, adquirindo aqui nosso curso completo, que você pode pagar por 12 vezes, você vai ter um grande êxito e vai conseguir a sua aprovação. Muito bem, eu só tenho que neste momento agradecer mais uma vez a sua atenção, agradecer a confiança que você deposita aqui na Loja do Concurseiro. Muito obrigado.